Shalom, Shalaim, Shalom para todos. Vamos fazer mais um vídeo e comentar algumas coisas interessantes aqui, conforme a verdade. Eu estava refletindo esse dia na palavra, está escrito assim, ó, uma nação lá longe que não me buscava, que não me conhecia, clamou-me a mim, eis-me aqui. O Criador falando essas palavras. Agora eu encontrei no livro de Isaías, Ishaial 65, a seguinte frase do Criador: consenti em ser buscado por aqueles que não perguntavam por mim, consenti em ser encontrado por aqueles que não me procuravam. Há uma nação que me invoca o meu nome, eu disse, eis-me aqui. O que me fez refletir essa passagem é que o Criador consentiu para nós, aqui uma nação lá longe, brasileiro, nós buscamos o nome verdadeiro dele e do seu filho, e ele revelou para nós, aqui no Brasil. Então, tem muitos brasileiros que estão buscando essas verdades. Já estão sabendo o nome do pai e o nome do filho. Por quê? Porque ele nos consentiu saber o nome do que salva. Agora, a escritura está escrito assim, quando o pai tirou o povo do Egito, teve alguns nomes que na escritura do engano coloca aí Moisés, Arão, Josué, nome paganizado. Eu vou mostrar para vocês o que tem de interessante que agora, buscando lá direto do povo hebreu, nós descobrimos. Por exemplo, o objetivo do povo que foi tirado do Egito era conquistar as terras prometidas. E o pai usou um desses para conduzir na guerra. É lógico, usou Moshá, né, o Moisés, para tirar o povo do Egito, mas depois Moisés não entrou, porque Moisés teve que alterar o nome dele. Olha o que os hebreus nos revelam. Esse que teve o nome alterado, o sistema colocou Josué, Oséias, Josué, o nome dele em hebraico. O verdadeiro nome dele era Rusha. Aí o pai falou para Moisés, Moshá, falava, tem que mudar o nome dele, mudar, acrescentou o Iude do nome do pai. Aí o nome dele passou a se chamar Yausha. Yausha entrou. Mais tarde, o seu filho veio para ser sacrificado no madeiro. E o objetivo é o mesmo, ou seja, conduzir o povo às terras prometidas, a Nova e ao Shalem. Se o objetivo é o mesmo, o propósito é o mesmo, por que teria nome diferente? Porque lá eles deram o nome de Josué e aqui Jesus, se o mesmo, em hebraico é o mesmo nome. Rusha passou a se chamar Yausha. O Messias, Yausha, passou... Que nome doido é esse? Então, meus amigos, Yausha, o verdadeiro nome do Mashiach, que foi posto lá em Josué, era Yausha. Aqui deram esse nome paganizado. Agora, vocês já buscaram a origem desses nomes? Por que deram esse nome? E quem é o povo que deu esse nome? De onde que veio? Então, meus amigos, busquem a origem desse nome. Porque a salvação é só para quem ficar ao lado do povo hebreu, no povo romano não traz salvação. O Messias hebreu é que dá salvação. Perdão dos nossos pecados é pelo Messias hebreu, não o Messias romano. Entendeu? Então vocês têm que buscar a origem desses nomes e ver de onde que ele veio, que está errado, que é blasfêmia. E não é esse nome, não perdoa pecados. Entendeu? Então, para conseguir o perdão dos nossos pecados, nós temos que buscar o nome. E aproveitar que o pai está falando aqui, ó, uma nação lá longe que não me conhecia. Ele está mostrando para nós aqui, viu? A gente é uma nação de longe que não sabia nada do povo hebreu. Agora, nós fomos atrás, fomos buscar em hebraico o nome do pai e o nome do filho, o verdadeiro nome que salva. Porque o fim está próximo, entendeu? E se você não souber isso, não se atentar logo, vai perder a salvação, certo? Agora eu vou dar uma lida aqui no livro, numa outra passagem, nas escrituras. Ela se encontra no livro de Daniel
Daniel é o nome do profeta Daniel. Eles paganizaram para Daniel, é Daniel. Tudo que tem El, céu, os anjos caídos lá, Azaziel, Baraquiel, é tudo isso que termina com El, é paganismo romano. Vem lá da mitologia lá. Entendeu? No caso Daniel é a mesma coisa. Daniel é o nome do pai. Quando tinha o nome do pai, eles colocaram esse El no final aí. O Criador não chama o céu de céus e a terra, chama de firmamento. Firmamento e a terra. Mas vamos ler aqui no livro de Daniel, no capítulo 9 e o versículo 19. Aqui que ele está falando: ó Criador, ouve, ó Criador, perdoa, ó Criador, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo. Ó Ial, meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Você já perguntou na sua denominação por que tem esse versículo? Que cidade é essa, que povo que é esse que é chamado pelo nome do Criador? A cidade santa foi paganizado para Jerusalém. O nome é Yahushalayim. Yah é o nome do Pai. Yahusha é o nome do Messias. Então Yahusha e Laim é morada. Então Yahushalayim significa morada de Yahusha. Então por isso que ele fala aqui, ó, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo seu nome. E o teu povo? Como que é o nome do povo que é chamado pelo nome do Criador? Foi paganizado para judeu. O nome do povo é Yaldin. Din significa povo. Yal é o nome do Pai. Então Yaldin é o povo que se chama pelo nome do Criador. E outra coisa, no nome do Mashiach, Yahusha, significa Yal, salva. Shá significa salva. É a mesma coisa do livro que eu acabei de ler lá, Ishaial. Ishaial significa salvação é Yal. É o nome do Messias invertido. O nome do profeta Isaías, que eles paganizaram para Isaías, é Ishaial. É o nome do Messias invertido. Yal, Shá. Ishá, Yal. Se Yalcha é Yal salva, Ishaial, salvação é Yal. Entendeu? É a mesma pronúncia. Outra coisa que é interessante, o povo hebreu, eles não dão nome, que nem nós, assim, esses nomes que a gente tem, né, meio do Oriente. Todos os nomes é uma frase e ela tem um significado. Por exemplo, quem foi que cedeu o túmulo para o Messias? Se chamava Yalsaf de Arimateia. Foi paganizado para José, né? Não tem nada a ver José com Yalsaf. Yalsaf de Arimateia. Você sabe o que significa em hebraico Yalsaf? Yalsaf significa Yal concedeu. Entendeu? Que é uma frase, o nome, Yal concedeu. Esse primeiro-ministro de Israel que está hoje lá, Benjamim Netanyahu, braço forte de Yal. É o que significa o sobrenome dele, braço forte de Yal, Netanyahu. Entendeu? Então, tudo lá, os nomes hebraicos, eles têm um significado, é uma frase. E quando o pai tirou o povo do Egito, ele falou para Moshe: fala para o povo colocar o meu nome nos seus filhos para que eu possa abençoá-lo. E eles fazem isso até o dia de hoje. No caso, eu citei o exemplo do primeiro-ministro de Israel, que está lá hoje, Benjamim Netanyahu. Entendeu? Tem o nome do pai. E tudo lá tem o nome do pai. O mar da Galileia é paganismo. É mar da Galileal, é o nome do mar. Inclusive tem uma passagem no Evangelho de Lucas que fala a respeito do endemoniado de Gazareno. O sistema entendeu como um milagre. O Messias expulsou uma legião de demônios, né? E não é um milagre. O Messias, nessa passagem, ele fez uma profecia. Não foi um milagre. Ele profetizou. Por exemplo, se você buscar para o lado hebreu, quando ele estava passando perto das sepulturas e saiu do meio dela, o endemoniado de Gazareno. E esse endemoniado, o Messias perguntou para ele: qual é o seu nome? Meu nome é Legião. Legião é porque é muitos, a mais de 3.000 é uma legião. Aí o endemoniado falou: não mande nós para fora da comarca, mande-nos para aqueles porcos.
E o Messias mandou para os porcos e os porcos se precipitou no mar. Aí é uma profecia, não é um milagre. Ele não expulsou uma legião de demônio. Ele profetizou, sabe por quê? O porco representa a mentira em hebraico. Então, o porco é a mentira, porque é o único animal que tem o casco fendido, mas não é ruminante, por isso que ele representa a mentira. Por isso que o povo hebreu não come carne de porco, porque o Criador falou para eles lá no Êxodo, no início, não se aproxime nem do seu cadáver, porque o porco é imundo e representa a mentira. Então, se o Messias expulsou uma legião de demônios e mandou para os porcos se precipitou no mar. O mar o que é? Uma multidão, muita gente, todas as línguas e povos. Todas as línguas e povos foram contaminados pela mentira. O mar foi contaminado pela mentira. Entendeu? Essa mentira foi colocada lá no Conselho de Nicéia, nesse livro. E as pessoas não se atentaram a isso e estão aí sendo enganados pelo Conselho, pelo esse livro que os romanos escreveram para eles, entendeu? Então, gente, vamos sair dessa mentira, vamos buscar o Pai. Ó, ele falou que uma nação buscou a ele e ele respondeu, eis-me aqui. Certo? Agora eu vou dar mais uma lida, mais uma passagem aqui para a gente encerrar aqui, ó. Versículo de Oséias. Então, Oséias aqui está escrito, na minha escritura, está escrito o nome correto, ó, Ruxa. Se acrescentar o Yud em Ruxa, fica Yalcha, o mesmo nome do Messias. Vamos ver aqui, ó. Nós estamos nesse momento, a nossa nação, olha. Nossa nação está passando por isso porque o Pai está nos ouvindo. Tem muita gente já sabendo o nome do Pai e do Filho na nossa nação. Nunca chegou isso aqui. O tetragrama sagrado. O livro de Ruxa. Não. Daniel. No final do livro de Daniel, capítulo 12 lá. Os últimos versículos, versículo 10. Está escrito assim, ó. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. Então, seja sábio, meu amigo, e entenda essas palavras. E aqui mais na frente, antes um pouquinho, nessa mesma passagem, o Pai fala, Yalcha, né, que se manifesta por Messias aqui sobre as águas, ele fala que no final dos tempos, o Pai vai dar sabedoria. Os que forem sábios, vamos lá, antes do 3 aqui, ó, no 12, mas no versículo 2, ó. Muitos dos que foram achados escritos no livro, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para o horror eterno. Então, como eu estava lendo aqui em Daniel, no capítulo 12, versículo 5, vamos do 5 em diante, ó. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros dois, um de um lado e outro de lado do rio, e o outro do outro lado do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho, o homem vestido de linho é Yalcha, o Messias, que estava sobre as águas do rio. Quando se cumprirão essas maravilhas? Ouvi então um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao firmamento e jurou por aquele que vive eternamente. E isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Um tempo é 1 ano, 2 tempos são 2 anos e metade do tempo, 3 anos, são meio ano, então são 3 anos e meio. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo. Então essas coisas todas se cumprirão. Nós estamos vendo aí o mal, como que está fazendo para destruir o povo santo. A verdade sendo jogada pelo ralo e só a mentira prevalecendo. Então estamos vivendo esses tempos, entendeu? Destruindo
o pessoal de bem e só as mentiras que prevalecem, as leis absurdas que só ajudam eles, só os criminosos. Então, eu ouvi, porém, e não entendi. Então eu disse, meu Criador, qual será o fim dessas coisas? E ele respondeu, Daniel, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Então, nós estamos no tempo do fim. Os sábios, o Pai está dando sabedoria para interpretar a palavra. Por isso que ele trouxe para a nossa nação o nome dele. Eis-me aqui. Ele revelou no início. Deus revelou que para buscá-lo e para buscar o Filho, que perdoa os pecados. E agora, estamos chegando no final dos tempos. E essa revelação do nome do Pai, ela começou a acontecer há pelo menos 10 anos atrás. A igreja de Sardes veio e revelou os nomes. A igreja de Sardes está no meio de nós. E o que está no meio de nós hoje também é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia representando, semelhante, né? Porque a igreja de Sardes é semelhante à igreja de Sardes, que trouxe os nomes verdadeiros. Esses nomes que eu tenho no livro que eu leio. E o nome do Pai, o nome do Filho, o nome dos profetas. Todos os nomes dos profetas foram trocados. Eles têm o nome do Criador, todos eles. Irmial, Matitial, Michaial, todos eles têm o nome do Pai. E então nós estamos vivendo a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia vai subir e vai deixar, é semelhante ao deserto. Nós estamos na sexta-feira do tempo do deserto, quando o povo andou no deserto lá, vagou lá. E na sexta-feira, o Pai dava uma porção dobrada do maná, porque no sábado não tinha maná. Então, o Pai dava maná a semana inteira, chegava na sexta-feira e dava uma porção dobrada. A porção dobrada do Espírito, da palavra, do alimento. Essa é a porção dobrada que ele tem dado para o sábado nesse tempo. Só que a parte do sábado vai ficar, para quem ficar, aí na grande tribulação, que é o maná da sexta-feira, que eles vão pegar no sábado. O alimento da palavra. Conhecer essa coisa no sábado, quem ficar na grande tribulação vai conseguir consumir esse maná que a igreja de Filadélfia vai deixar. A igreja da Filadélfia sobe na sexta-feira. E o sábado fica para ver Laodiceia. E aqui fala depois no versículo continuando, procederão perversamente, e no 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. 1335 dias. Aí o Moisés fala para Daniel, tu, porém, segue teu caminho até o fim, descansará, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então, os que foram por o prazo de descanso ficarão até no final dos dias, e lá serão colhidos junto com a noiva do Messias, o corpo do Messias, a igreja. Entendeu? Então, 1290 dias, eles terminam. Se esses dias estão próximo demais. Provavelmente esse ano vai começar essa contagem. Essa contagem vai haver coisas que nunca houve na Terra. É só ficar atento com os movimentos de Israel. Por isso que a palavra fala, orai e vigiai. Não é para ficar de olho fechado e com o olho aberto. Não. Vigiar é ficar atento nas coisas que acontecem na Terra. Porque você ficando atento, você sabe tudo o que está acontecendo. Tudo que está a situação hoje, como é que está a humanidade, a guerra de Israel, e toda essa guerra da Ucrânia, a peste que colocaram, tudo isso, você fica sabendo. Se você vigiar, você tem que orar, buscar a palavra, mas não é enfiar a cabeça e ficar ali que nem um avestruz. É sempre olhando e vendo os movimentos. Por isso que eu sei que esse ano vai ser posta a abominação desoladora. E é 1.200 dias de termínio depois. 1.290 dias. Certo? Então,
eu vou ficar com as minhas palavras aqui e desejar para os irmãos, os ouvintes, Shalaim, Shalom. Shalaim, como eu expliquei no último vídeo, é salvação perfeita a todos. Shalaim a todos. Assim seja. Bom, pessoal, é o seguinte, deixa eu passar um recadinho importante para vocês aí. Comentem no vídeo, faça seus comentários, dê like, compartilhe com as pessoas. E os comentários são bons e aí a gente pode criar novos conteúdos, entendeu? Em cima do comentário de vocês, respondendo as perguntas que vocês fizerem. Ou mesmo se mandarem já as respostas, a gente analisa, não tem problema. Mas façam isso também para atingir mais pessoas. Porque o objetivo não é o canal crescer, essas coisas, não. Mas o objetivo é informar mais gente que a salvação está no final dos tempos e as pessoas precisam se atentar a isso. O meu objetivo maior é esse. Então faça isso aí. Faça comentários. Se achou bom, dê um comentário, dê o seu like, entendeu? Para a gente estar crescendo espiritualmente. Agora, fazer um reparo aqui no vídeo que eu fiz da pirâmide, a porcentagem não apareceu na lousa lá, não apareceu na minha filmagem, do lado de cada pirâmide que eu fiz o desenho, está lá a porcentagem dos salvos e dos condenados, e eu coloquei lá, só que lá não apareceu. Então, só para relembrar, quem vê o vídeo lá e vê que do lado tem uns numerozinhos lá, em cima, quem está no topo da pirâmide é 8%. E quem está no rodapé abaixo do topo é 92%. Porque o que acontecerá agora é semelhante ao que aconteceu no dilúvio. Passaram 8 na arca, agora vai passar 8% também. Entendeu? Tudo é semelhante. O Pai trabalha muito com semelhança. Então, quem está no topo da pirâmide lá, a luzinha lá que eu chamei de sábios, os sábios é porque sabem o nome do Pai e do Filho. Só por isso que é sábio. Entendeu? Mas é uma coisa, porque 92% da humanidade não sabe. Isso que é triste. É por isso que é importante vocês dar o like e compartilhar o vídeo, para a gente estar enviando e revelando o nome verdadeiro do Pai e do Filho. Mais uma vez, Shalom, Shalom, salvação perfeita a todos.